Olá, queridos alunos do quarto ano. Espero que todos estejam bem e comprometidos com os estudos, pois já estamos finalizando uma etapa. Sou a professora Cíntia, trabalho na Escola Municipal Helena de Barros Pinheiro. Hoje vou falar um pouco sobre a reprodução das plantas. É a aula 4 de Ciências. As atividades estão no livro Sim, módulo 4, das páginas 185 a 190. Vocês sabem que as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para iniciar, quero deixar duas perguntas. Você já observou a presença de insetos, como as abelhas junto às flores? Você saberia explicar por que isto acontece? Enquanto vocês pensam um pouco sobre estas perguntas, vou passar um vídeo que ajudará vocês a refletirem. Observando o vídeo, podemos falar que as plantas se reproduzem de diferentes maneiras. E como isto acontece? As plantas reproduzem por sementes, como a maçã, o feijão, a uva. Também podemos ter reprodução sem semente, que pode acontecer por várias partes das plantas, como pelas folhas, como o cacto, a suculenta. Pode acontecer pelo pedaço do caule, como a cana-de-açúcar ou gengibre. A reprodução das plantas também pode ser pela raiz, como a cenoura e a batata doce. Já a reprodução com semente é a mais conhecida, mas existe uma parte da planta que é fundamental para esse tipo de reprodução. É a flor. As flores participam da primeira etapa da reprodução de muitas plantas. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Uma grande parte das plantas possui, ao mesmo tempo, os dois conjuntos de estruturas responsáveis pela reprodução, o feminino e o masculino. Aqui nós temos a estrutura, o órgão feminino, que é o gineceu, e o masculino, que é o androceu. O lírio é um exemplo de flor que possui essa característica, gineceu e androceu. Essas estruturas são o gineceu para o feminino. Nesse conjunto, encontramos o ovário, onde são formados pequenos grãos, chamados óvulos, e o androceu para o masculino. Nelas são formados grãos muito pequenos. Seu conjunto é chamado de pólen. Os grãos de pólen são transportados do androceu, órgão masculino, para o gineceu, órgão feminino. Dependendo da planta, isso acontece através do vento, da água, dos insetos, dos seres humanos.
Vocês viram isso no vídeo que nós assistimos. O transporte dos grãos de pólen é denominado polinização, que é muito usado com as abelhas. Vocês já ouviram falar? O grão de pólen se desenvolve e cresce no gineceu. A partir do grão, forma-se um tubo que alcança os óvulos no interior do ovário. Assim, quando o grão de pólen chega ao ovário e se une ao óvulo, ocorre a fecundação. Depois da fecundação, a flor murcha e as pétalas caem. O óvulo fecundado e desenvolvido forma uma semente. No caso da laranjeira, a semente desenvolve-se dentro do ovário, que também cresce e se transforma-se em fruto. Quando o fruto está maduro, é sinal que a semente também está madura. A partir desse momento, ela pode dar origem a outra planta semelhante, aquela da qual se originou. Para revisar nosso conteúdo, quero que vocês prestem bastante atenção ao vídeo a seguir. Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, vamos continuar falando sobre reprodução e desenvolvimento. Assim como os animais, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje vamos conhecer como ocorre a reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de duas maneiras, chamadas de assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, a origem de novos seres se dá através de brotos e partes das plantas, dando origem a novos seres idênticos. Na reprodução assexuada, a principal forma de reprodução da planta acontece através da flor. Nesse tipo de reprodução, espécies podem se misturar e promover as variações de tipos e cores. Vamos estudar com mais detalhes esse tipo de reprodução. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. A flor possui em seu interior o órgão masculino chamado gineceu e o órgão masculino chamado de androceu. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. As plantas precisam de ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar a natureza
são os insetos. Eles conseguem levar os grãos de pólen de uma flor para outra, ocorrendo o que chamamos de polinização. O vento, a água também ajudam as flores na polinização, assim como os beija-flores. Mostrando as etapas de polinização e fecundação, temos um exemplo com o agente polinizador, a borboleta. Neste exemplo, a borboleta vem sobrevoando e se esbarra na antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Depois disso, vai até o estigma, onde é produzido o néctar. Enquanto ela retira o néctar, os grãos de pólen caem sobre os estigmas. Neste momento, o pólen passa por diversas transformações, penetra e chega ao ovário. Agora o zigoto irá se desenvolver e formar a semente. O ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes secam e caem. O vídeo nos mostra as etapas de uma planta para a reprodução e seu desenvolvimento. Este vídeo complementa nossas atividades do livro. Chegamos ao final do nosso encontro e estamos finalizando uma etapa. Realizem todas as atividades das páginas 185 a 190. Nós, professores, estamos com muita saudade de vocês e da escola. Acredite, tudo isso vai passar. Façam suas atividades. É muito importante para todos nós sabermos que vocês estão se esforçando. Vocês, alunos, são nossas inspirações. Fiquem em casa, se cuidem e até o nosso próximo encontro.